do que ver um verdadeiro chilique de um dos principais ministros de Lula, que ficou, olha, magoadinho. Magoadinho porque ele recebeu o visto da vergonha do presidente americano Donald Trump. Foi desenterrado das catacumbas do cemitério um ser que estava sumido há 6 anos. Ninguém via ele. Eu nunca vejo essa pessoa. Foi uma exumação de um corpo em putrefação. Vamos ser coerentes. Ou a anistia pode agora, ou nunca pôde. O STF precisa tomar essa decisão. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos afundaram outro barco com narcotraficantes no Caribe. Anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira que militares do país realizaram um novo ataque contra um barco ligado a uma organização terrorista e confirmou a morte de 3 supostos narcotraficantes. Abre aspas. Sob minhas ordens, o secretário de guerra ordenou um ataque cinético letal contra um barco, na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos. Fecha aspas. Afirmou Trump em sua rede social Truth Social. Veja o momento em que a embarcação é atingida. Ministros de Lula presos em Nova York é a completa desmoralização do PT. É isso mesmo. Os ministros do governo Lula conseguiram vistos apenas para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, com circulação restrita. Alexandre Padilha, ministro da Saúde, não gostou nada disso e desistiu de participar do evento. Fernando Haddad, com medo, também vai ficar no Brasil. Enquanto isso, Janja visita a loja japonesa em Nova York antes da chegada de Lula. Ao final desta viagem, a primeira-dama terá acumulado 145 dias fora do Brasil desde 2023. Antes da chegada de Lula da Silva a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva esteve na cidade e foi flagrada em uma loja de marca japonesa. Humilhado, o ministro de Lula desiste de viajar para Nova York e quer um jeito melhor do que começar o seu sábado, do que ver um verdadeiro chilique de um dos principais ministros de Lula, que ficou, olha, magoadinho. Magoadinho porque ele recebeu o visto da vergonha do presidente americano Donald Trump. A gente vai agora celebrar. A gente vai curtir um dos poucos momentos de celebração que nós tivemos na semana depois da anistia estar sendo enterrada. E vamos celebrar que tem havido justiça em relação às ações do ministro Alexandre Padilha. Uma justa punição, ainda que indireta, pelo mal que ele causou. Como justiça é algo raro por aqui no Brasil, vamos então celebrar. Pois é, gente, ontem eu publiquei aqui no canal uma análise mostrando para vocês como o ministro da Saúde de Lula, Alexandre Padilha, e o ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, que estão com seus vistos americanos cassados, cancelados, proibidos de entrar nos Estados Unidos, eles receberam vistos especiais para ir agora para a Assembleia Geral da ONU. Esses vistos são vistos que vêm com asterisco, com uma nota de rodapé. São vistos que permitem apenas participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, o maior evento da comunidade internacional. Estados Unidos tem um acordo com a ONU, não pode negar esse tipo de visto, mas restringiram a circulação dessas pessoas a áreas muito específicas. Foi um visto da vergonha.
Esse visto da vergonha que eles receberam, ele é destinado para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos por graves violações de direitos humanos, como Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte. E o Padilha foi sancionado por ser um dos criadores daquele programa Mais Médicos, que mandou bilhões de reais em dinheiro público brasileiro e de dinheiro descontado dos próprios médicos cubanos que foram vítimas dessa exploração, tudo enviado para financiar a sanguinária ditadura cubana. Pois bem, e não é que o Padilha correu para a Globo News para dar aquele chilique, fazer birra, bater o pé, chorar lá ao vivo, só para dizer que agora ele não vai mais viajar? Ou seja, ele não vai cumprir as missões oficiais por conta da restrição da circulação dele apenas à área do evento, à área do hotel. Bora assistir aqui a esse momento impagável juntos. Prática impede a participação ativa do ministro da Saúde do Brasil em atividades para as quais nós somos convidados para fazer parcerias, inclusive para trazer investimentos, medicamentos. Mas então o senhor não vai, então, pelo que você está explicando? É inaceitável as condições, porque eu sou o ministro da Saúde do Brasil. Quando vou para um evento como esse, tem que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados. Atividades importantes para o Brasil. Nós teremos visitas a hospitais lá nos Estados Unidos, que são parceiros do Brasil, a instituições de pesquisa. Eu tenho recebido indústrias que a matriz é nos Estados Unidos. Semana mesmo eu recebi uma, que teríamos novas reuniões lá, que ficam fora ali do espaço da ONU, e que são reuniões que vão trazer investimentos aqui para o nosso país. Então o que você está dizendo é que as restrições inviabilizam a ida do senhor. É isso, para explicar para a nossa cidade. As restrições inviabilizam a presença do ministro da Saúde do Brasil para as atividades que ele precisa fazer parte. Inclusive, impedem que eu vá para Washington, que é a Assembleia Geral da OPAS. O Brasil é o segundo maior país da OPAS, é o maior sistema nacional público da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, é a Assembleia Geral da OPAS. A OPAS é dirigida por um brasileiro hoje, o Dr. Jarbas, e impedem que eu vá nessa Assembleia da OPAS, impedem que eu possa, lá na Assembleia da OPAS, estão preparando um anúncio lá de reforço do Brasil, para o fundo estratégico da OPAS, fundo rotatório, para comprar vacinas mais baratas para o Brasil. Quando o Brasil entra num fundo como esse, baixa o preço para todas as Américas. Os Estados Unidos acabou de anunciar a retirada de recursos da OPAS, já retirou recursos do OMS, faz uma briga permanente contra esses dois organismos. Na prática, o que está sendo colocado para o ministro da Saúde do Brasil é impedir a participação na Assembleia Geral da OPAS. Ó, eu tenho duas soluções para você, Padilha. A primeira solução é você ir lá e participar dos eventos principais, são os eventos oficiais. A segunda solução que eu tenho é trocar o ministro da Saúde. Você tirar alguém que está sendo sancionado por violações a direitos humanos e você colocar alguém que não é sancionado por violações de direitos humanos. É simples assim. E a gente nem precisa ficar respondendo aqui ao que o Padilha falou, porque Eduardo Bolsonaro, olha aqui, ó, Eduardo Bolsonaro, ele chegou com uma voadora aqui nos comentários desse post da Globo News, que tinha esse vídeo, respondendo já pra gente. Olha o que ele falou. Inaceitável é um ministro fazer acordo para explorar mão de obra escrava cubana e ainda pagando com o suado imposto dos brasileiros que foi sustentar um regime sanguinário. Gente, parece que o Padilha desistiu de ir para Nova York quando ele viu que, olha, não ia dar para fazer lá as suas comprinhas junto com a Janja, né? Na Quinta Avenida. Afinal de contas, ir para Nova York e não fazer compras é como ir para Roma e não ver o Papa, não é verdade? Afinal de contas, lá tudo é mais barato. Por quê? Por causa dos impostos caríssimos que Lula cobra dos brasileiros e coloca nas mercadorias, nos serviços, por conta de gastar sem limite. Gasta sem limite, aí tem que ter imposto caro. E aí todo mundo vai para Nova York e aproveita para fazer as comprinhas, como a Janja aí, né? Ninguém é de ferro, então a Janja foi antes, já tá aproveitando lá, gastando lá, passeando. Claro que deve estar hospedada com dinheiro privado, né? Quem acredita aí que a Janja já tá hospedada com dinheiro privado aí, comenta aí, deve estar pagando do bolso dela. Ou se não, deixa o seu like de indignação, porque certamente ela tá lá hospedada com o nosso dinheiro para passear em Nova York. Mas falando sério agora, gente, a humilhação do Padilha e do governo Lula, agora equiparado ao regime violador de direitos humanos, foi muito grande. E por isso o Padilha ele colocou o rabinho nas pernas, no meio das pernas, e ele resolveu não viajar. Confere aqui comigo essa matéria aqui que saiu na revista Veja. Padilha é alvo de restrições mais severas do que as de cubanos e de russos em viagem aos Estados Unidos. O ministro, no entanto, sofrerá restrições piores do que as enfrentadas por representantes de países como Cuba, Rússia e Síria. Ele poderá circular apenas por uma área de até 5 quarteirões de onde estiver hospedado. Além disso, só poderá realizar trajetos entre o hotel, a sede da ONU e as instalações diplomáticas do Brasil associadas à entidade. Em contrapartidas, os enviados por Caracas, Venezuela, Moscou, Rússia, Damasco, Síria, podem transitar por um raio de 40 quilômetros no Columbus Circle,
uma rotatória ao redor aí de Manhattan. Puro suco de humilhação. Agora chora na cama, que é lugar quente, Padilha. E a próxima vez, se for reclamar, por favor, manda um áudio, tá? Agora eu quero ouvir a sua opinião que tá aqui. Me conta aí nos comentários se não dá um gostinho de justiça, ainda que indireta, ainda que limitada, em relação a pessoas que praticam abusos, que fizeram um programa que não só desconsidera aqui os brasileiros, a responsabilidade dos médicos brasileiros, mas um programa que explorava os médicos cubanos e financiava a ditadura sanguinária cubana. Eu esperei chegar sábado para falar sobre isso, porque sinceramente eu não tô entendendo nada. E olha que eu sou uma pessoa que acho que às vezes entendo, faço uma leitura boa do cenário político, mas dessa vez eu tô perdidinho. Eu vou fazer um palpite aqui, mas eu gostaria muito que você dissesse nos comentários se você acha que eu estou certo ou não. Então vamos lá. Esta semana foi desenterrado das catacumbas do cemitério um ser que estava sumido há 6 anos. Ninguém via ele. Eu nunca vejo essa pessoa. Foi uma exumação de um corpo em putrefação que quando eu vi que isso estava acontecendo, me veio na memória esta pessoa. Você lembra do Mun-Ra? Eu era muito fã do Thundercats. Mun-Ra é aquele ser eterno que fica lá na catacumba, no caixão, e de repente, quando a situação está muito ruim, ele surge do nada para ajudar o povo do mal, os malvados do desenho, né? Bom, esse é o Mun-Ra. Eu descobri essa semana que na política nós também temos o Mun-Ra, que é esse aqui. Ele mesmo. Eu sei que ele parece mais com um pinguim, mas esse aqui é o nosso Mun-Ra. Do nada, nós estamos vendo este cidadão simplesmente tomando a liderança do principal projeto de lei dos últimos 3 anos, que é a anistia. Do nada. Gente, eu sou deputado há quase 3 anos, eu nunca vi essa pessoa no plenário, nos corredores, eu nunca vi ele no Congresso. Eu sinceramente me assustei, porque na hora que eu vi ele articulando, eu perguntei pro povo, ele é deputado? Esse cara, eu nunca vi ele é deputado. Primeiro que eu fiquei chocado dele ter sido eleito. Ele era um senador, mas se queimou tanto que teve que concorrer a deputado federal, porque ele sabia que não ia vencer. Bom, mas vamos continuando, né? Ele parece muito pinguim, eu sei disso. Agora, Rafael, de repente, ele tá dando todas as entrevistas como se ele fosse o principal articulador da anistia. É o tempo inteiro, aqui tá na Globo. Estamos dando passos, a meu ver, objetivos na direção correta. O deputado Paulinho, designado pelo presidente Hugo Mota como relator da matéria, começou por convidar para conversar 2 ex-presidentes da Câmara. Tá, se ele convidou 2 ex-presidentes da Câmara, por que ele não convidou o Lira? O Lira é o presidente mais próximo no tempo, né, na questão de tempo. Ele estava antes do Hugo Mota. Por que ele foi convidar Aécio Neves, que foi presidente há sei lá quantos anos atrás? Por que não convidou o Rodrigo Maia, então? Os últimos presidentes foram Rodrigo Maia, Lira, nem lembro quando o Aécio Neves foi presidente da Câmara. E Michel Temer, então? Michel Temer tem o quê? Tem 20 anos que ele foi presidente da Câmara? Sim, tá aqui na Globo, tá na CNN. Ele tá dizendo, né? Mas eu não acho, vamos lá. Então, não vamos mexer nas penas, vamos deixar que um projeto de anistia ampla vá ao plenário, com riscos de passar. O confronto com o Supremo já está aí claro e definido. Ah, não quer ter confronto com o Supremo. Tá bom, entendi. Não quer ter confronto com o Supremo. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lembrar quem é Aécio Neves. Acusado de receber propina, Aécio é afastado do Senado e sofre pedido de prisão. Ele só não foi preso porque ele tem amigos fortes no STF como Gilmar Mendes. Você lembra das ligações dele com o Gilmar Mendes, não é? Não foi preso, foi protegido. Por quê? Porque se você tem amigos no STF hoje, você pode ter certeza que você pode cometer o crime que você quiser e nada vai acontecer. Mas vamos continuar. É isso que eu não estou entendendo. Por que resgataram 2018, o cara sendo vaiado, ele indo votar na cidade dele sendo vaiado? Não me falha que vai ser melhor. Quem diria? O cara conseguiu a façanha de perder para Dilma. E aí, de repente, ele tá tuitando isso aí, olha só. Tenho dito desde sempre que o Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Nós temos hoje uma agenda que parou o país. Temos temas absolutamente relevantes para serem discutidos no Congresso Nacional. Eu nunca vi ele no Congresso Nacional, mas tudo bem, ele está falando que ia discutir os temas importantes.
Está aí a proposta do imposto de renda, a questão da segurança pública. Que questão? Você podia ser mais específico. Vou dar um exemplo para você. Ele é titular na comissão de Relações Exteriores, que eu sou titular. Eu nunca vi ele dentro da comissão. Nunca. Eu tô te falando de resgatar o cara da catacumba. E aí, vamos lá. Aí ele tuita isso aqui também. Eu sou oposição ao PT desde antes do bolsonarismo existir. É o teatro das tesouras, tá? Eu não acredito nas propostas de governo do PT, na lealdade à democracia do PT. Eu combato os governos do PT, assim como combati o governo do ex-presidente Dilma Rousseff. A minha oposição ao PT é legítima e nada tem a ver com o bolsonarismo. Peraí, a maioria dos votos dele foi com o PT ao longo desses últimos 2 anos e 9 meses. E nós temos um placar do Congresso que prova isso. A maioria dos votos dele foi com o PT. Teve nada a ver com de oposição. Bom, e aí, por último, vem isso aqui, ó. Aécio Neves ainda sonha com o Palácio do Planalto. Pera aí só um minutinho. Aí vem o meu palpite, tá? Estaria o Aécio Neves achando, realmente subestimando a inteligência do povo brasileiro e achando que ser resgatado da catacumba pelo Paulinho da Força e Michel Temer vai colocar ele como candidato à presidência? É sério. Estão tentando resgatar o Teatro das Tesouras. A maior conquista do despertar político da população brasileira nesse século foi termos acordado para o Teatro das Tesouras. Aquela suposta polarização amigável entre PSDB e PT. Eles realmente acreditam que o povo, depois de ter se despertado dessa escuridão e visto, vai voltar a acreditar nisso? É sério. Não, tudo bem, vamos supor que a intenção fosse essa. Não tinha um candidato melhor para representar essa tentativa de falsa polarização do que o Aécio Neves? É subestimar demais a população brasileira, gente. É de ficar aí para trás. Tiraram um cara, um defunto político, literalmente um defunto político em estágio avançado de decomposição, para colocar ele para liderar o PL mais importante dos últimos 10 anos, que é o da anistia. E ele sai dando entrevista falando que não pode confrontar o STF. Cara, eu não entendo mais nada. Tá? Eu, sinceramente, não entendo o que está acontecendo. Se você entende, deixe aí nos comentários. Se você acha que é realmente a tentativa de resgatar o Teatro das Tesouras, coloca nos comentários. Olha, eu tenho uma ideia aqui que é o seguinte. Tá todo mundo falando que não dá para fazer anistia, que não dá para fazer anistia, que não dá porque a anistia é inconstitucional. É isso mesmo? 9 ministros disseram que a anistia é inconstitucional. Tá. Então, se a gente entender que a anistia é inconstitucional, legal. A gente tem que entender, portanto, que todas as anistias também são, certo? Então, se todas as anistias são inconstitucionais, inclusive a de 79, que anistiou crimes mais graves que esse. Veja o raciocínio que eu vou fazer. Você percebe o raciocínio? Olha só, se a anistia é inconstitucional, essa anistia é inconstitucional, e os crimes que agora estão sendo não anistiados porque é inconstitucional, a anistia anterior, a anistia de 79, também é inconstitucional. E se é inconstitucional, os crimes de lá de trás, que são imprescritíveis, portanto, ou seja, aqueles que não prescrevem, ou seja, aqueles que não a sua punibilidade, a condenação sobre eles não pode ser simplesmente apagada. Então aquela também é inconstitucional. Então o STF precisa ser coerente. Se essa é, aquela também é. Então ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. A anistia de 79 foi contra a Constituição de 88. Ao ir contra a Constituição de 88, a anistia de 79 deveria ser declarada, ou poderá ser declarada, inconstitucional. E ao ser declarada inconstitucional, as pessoas que foram lá anistiadas por crimes que não prescrevem, que ainda, portanto, poderiam ser punidos, deveriam ser punidas agora, deveriam ser julgadas agora. Por que não fazem isso? Por que não fazem isso? Será que é porque parte das pessoas que estão hoje no governo foram lá anistiadas e poderão ser desfavorecidas? E mais, se ela for entendida como inconstitucional, a gente precisa revogar tudo que foi feito de comissão da verdade, indenização para isso, aquilo. Pessoas que foram anistiadas e, inclusive, receberam indenizações e recebem mensalmente indenizações do Estado justamente pelo reconhecimento dos erros do Estado lá atrás. Se tudo é inconstitucional, a gente não pode indenizar uma pessoa por algo um crime que ainda existe. As pessoas deveriam, então,
ser julgadas por eles? É isso? É disso que se trata? Como é que o STF vai lidar com essa questão? Por que essa anistia é inconstitucional e as demais não? Ah, mas aqui que são crimes contra o Estado, contra a essência da Constituição. Mas e lá atrás? E quando guerrilheiros pegaram armas e assaltaram bancos para financiar movimentos revolucionários que queriam derrubar o Estado? Esses movimentos não queriam democracia. Se você queria derrubar o Estado, grupos guerrilheiros revolucionários, comunistas, socialistas, queriam democracia? Ou queriam simplesmente avançar com o Estado comunista? Um Estado que não era democrático. O comunismo não é uma democracia. E aí? Não é grave também? Queriam derrubar o Estado com armas. Tentaram assaltos a banco para financiar isso. Sequestraram pessoas, embaixadores, mataram muitas vezes, ou muitas pessoas. Tudo isso deveria, então, ser repensado. Vamos, então, tornar todas as anistias inconstitucionais. O Brasil já teve, durante sua história, 48 anistias. Vamos para trás e também entender todas as demais anteriores como inconstitucionais? O STF topa? Vamos fazer uma devassa, então, no Brasil? Ou só essa é inconstitucional? E por que só essa é inconstitucional? O que essa teve que outras não tiveram? Mas crimes contra a democracia. Repito, não é um crime contra a democracia você financiar grupos guerrilheiros, sequestrar pessoas, assaltar bancos e matar até pessoas em nome de uma guerrilha ou de uma guerra revolucionária para tombar o Estado que existia, um regime militar, para instaurar um Estado comunista ou socialista, a ditadura do proletariado. Isso é democrático? O STF topa fazer isso? Então vamos fazer. Vamos ser coerentes. Ou a anistia pode agora, ou nunca pôde. O STF precisa tomar essa decisão. E se não tomar, olha, é uma coisa que o Congresso pode fazer. Movimentar-se para questionar, então, as anistias anteriores. Todas. Porque, repito, há crimes anistiados imprescritíveis. Há crimes anistiados que, então, ainda podem ser punidos. Há crimes que ainda podem ser discutidos. E se for inconstitucional a anistia e for anulada, aquelas pessoas devem ser julgadas. Mas há militares também que cometeram crimes. Mas há muitos e muitos guerrilheiros, na época, que também cometeram. E que, curiosamente, hoje estão aí, até mesmo dentríssimo do Estado que está no poder. Quem sabe não é uma ideia. Ou nenhuma anistia, ou todas, meus caros. Não dá para a gente ter só a anistia que vocês querem. Um abraço.